Sabuga Landim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí, hein? Na quintuma parte, aquela que vem depois da quartuma e antes da sextuma. E a gente está tratando de quê? Lavoura açucareira. A grande lavoura. Algumas questões referem-se a ela assim, a grande lavoura. Eu vou te contar um segredo. Você sabe que a cana-de-açúcar, tudo isso aí, o comércio e tal, de açúcar, foi mais lucrativo do que o ouro? A gente vai estudar ainda a mineração, diamante, ouro, prata, e olha que a grande lavoura ainda foi mais lucrativa. Tá legal? Importantíssima, portanto, para a história do Brasil colonial. Acontece que montar um engenho podia não ser uma tarefa das mais complexas e tal, mas era dispendioso. Ainda mais montar engenhos para abastecer o mercado europeu. E Portugal, com aquela política de querer investir pouco e lucrar muito, foi logo buscar um sócio. Aí é que nasce a parceria Luso-Flamenga. Luso, português. Flamengo é um nome usado para referir-se aos holandeses. Assim como a gente se refere aos holandeses como os batavos, os banqueiros de Flandres. Maravilha. Então havia uma parceria. Como toda parceria, uma via de mão dupla. A Holanda fazia o quê? Arcava com a montagem dos engenhos. Era dispendioso, mas aquele maquinário vinha e a Holanda instalava. E Portugal? Portugal tem que fazer produzir. Então quem vai mexer com escravo, canavial, isso é Portugal. O que Portugal fazia? Levava até o momento em que a cana plantada, colhida na época certa, transportada lá para a casa de moagem, ela era moída, aquela garapa na casa de purgar, ela era fervida e aquele líquido era derramado dentro de sinos, sinos de igreja, que vinham da Europa. Imagina a gente despejando aquele líquido ali, virando, depois de seco, o que vai sair? Uma rapadura enorme em forma de sino, marrom, com fiapos de cana, gambá morto, uma confusão sem fim. Os holandeses pegavam aquilo, que eram chamados de pães de açúcar, inclusive é isso que dá o nome à montanha que você está pensando mesmo, porque o holandês olha para aquela montanha e fala, olha, parece um pão de açúcar. Imagine, por exemplo, o terreiro de uma fazenda, de um engenho colonial, cheio de pães de açúcar ao relento, aquela mosquitada, aquela bichaiada, urso polar, aquela confusão. Maravilha. Chama a Anvisa aí. Chama a vigilância sanitária aí. Sabuga eles, Landim. Então, os holandeses pegavam aqueles pães de açúcar, refinavam e distribuíam. Por que os holandeses, Landim? Estão dando mole para os holandeses aí. Olha, não é assim, não estão dando mole para os holandeses. Os holandeses já refinavam e distribuíam açúcar na Europa desde o final da Idade Média. Então não foi à toa que eles foram escolhidos, tá legal? Só que, como toda parceria, uma hora a coisa pode dar errado. E deu errado mesmo. 1580 é o ano que vai ser lembrado como o ano do rompimento da parceria Luso-Flamenga. Dom Sebastião, rei de Portugal, estava envolvido numa batalha contra os mouros. Olha só, hein? Nós já passamos de cruzadas, Portugal já se unificou e até hoje Portugal está brigando com os mouros. E o rei foi para dar exemplo e desapareceu. Acho que deu uma falecida, não sei. Sumiu Dom Sebastião. Isso vai inclusive alimentar um mito entre as classes mais populares aqui no Brasil do sebastianismo. Você vai ver como é que isso vai estar forte lá na República, lá na frente, na Guerra de Canudos. O sebastianismo. Era uma certa esperança de que esse homem, considerado um santo, um dia viesse do céu para melhorar a vida dos pobres. Bom, mas isso não está em análise aqui agora não. O Dom Sebastião deu uma sumida, ok? O trono ficou vago e ele não deixou herdeiros. Só tinha um parente dele, já idoso, que também era cardeal, chegou a assumir o trono, mas logo deu uma falecida. E aí o que acontece? Um primo de Dom Sebastião, Filipe II, que já era rei da Espanha, reivindicou o trono.
A burguesia portuguesa achou aquilo até um bom negócio e fez vistas grossas. Tá, é um invasor, é um cara que já é rei da Espanha, ele vai ser rei de Portugal também, vai unir as duas coroas ibéricas. Vai virar uma coisa só. Mas a burguesia portuguesa pensou, isso pode ser bom para os negócios. Nós podemos, por exemplo, traficar escravos para áreas espanholas. Não é tão ruim. Claro que também houve oposição, aqueles que disseram que é isso, usurpador do trono. Vandinha, é por causa disso que fizeram aquela novela Usurpadora do S. Besteira? Ah, não morra, minha filha. Adiante. Então, o Filipe II era o usurpador do trono, sem dúvida. Bom, mas ele agora era rei das duas coroas. Esse período é chamado de União Ibérica. Claro, porque unimos as duas coroas da Península Ibérica. Puxa, e Vandinho, o que mudou ali? Bom, primeiro que a Espanha fortaleceu-se muito. O comércio internacional, agora, ela tinha Portugal como rival. Agora, Espanha e Portugal, uma coisa só. Então, Filipe II, que agora é o rei das duas coroas, fortaleceu pra caramba a Espanha. Segundo, ele incentivou muito aqui no Brasil a pecuária e o bandeirantismo. Nós ainda teremos aulas sobre as duas coisas, e aí você vai entender melhor por que de repente os vaqueiros começaram a ultrapassar os limites do Tratado de Tordesilhas. E com isso foram expandindo o território brasileiro. Nós vamos estudar bastante isso. Por que os bandeirantes começaram a enfiar lá para o interior? Olha, não tinha um Tratado de Tordesilhas? Acho que você se lembra dele. Visualiza o mapa. Eu vou até fazer uma pausa para você olhar o mapa aí do Tratado de Tordesilhas. Olhou o mapa? Viu? Então, como agora era tudo uma coroa só, deitaram o cabelo. Isso vai ser interessante para o Brasil, porque você vai ver, quando terminar a União Ibérica, o Brasil, que era só aquela faixinha de terra que você viu no mapinha aí, olha o tamanhozão que o Brasil ia ter. Pois é, meu amigo. Uns choram, outros vendem lenço. E aí, o que acontece? O Brasil também vai ser dividido administrativamente, você já estudou isso, em duas partes, Estado do Brasil e Estado do Maranhão, justamente nessa fase da União Ibérica. Porque o Filipe II assim o quis. Vandim, por que a Espanha agora, que controla o trono português, ela rompeu com a parceria luso-flamenga? Isso eu não entendi ainda. Você colocou pra gente duas coisas importantíssimas. Primeiro, que Portugal e Holanda eram parceiros aí na empreitada da economia açucareira. Isso eu entendi. Mas não tem nada a ver com Espanha. Portugal e Holanda eram parceiros. Parceria luso-flamenga. Maravilha. Aí você contou a história para nós que morreu o rei de Portugal e agora o rei da Espanha é também o rei de Portugal. Isso. Essa fase que vai de 1580 a 1640 é chamada União Ibérica. Isso, você entendeu direitinho. Agora, o que isso tem a ver com romper com a Holanda? Nada a ver, ué. Agora, o Filipe II não poderia continuar? Estava tudo funcionando tão bem. Ele não poderia continuar parceiro da Holanda? Sim, poderia. Poderia, mas não fez. Eu poderia ter nascido com a cara do Brad Pitt? Hein? Eu poderia, mas não nasci. Nasci muito mais lindo! Vai discordar pra tu ver, hein? Você fica careca, hein, minha filha? Hein? Juízo aí, não discorde. Essa hora é pra dizer assim, é mesmo. A única resposta possível. Então, poderia ter rompido. Ou não rompido. Contingência pura. Acontece que rompeu. Por quê? Tem uma explicação para isso. Quando a gente pensa, olha, a União Ibérica começou em 1580, um ano antes do rei de Portugal morrer e das duas coroas virarem uma só, a Holanda, a parceria aí com a Holanda, não é? A Holanda estava se tornando independente. E para se tornar independente, ela brigou com sua metrópole. Quem era a sua metrópole? Bingo, a Espanha. Então agora o rei da Espanha ele vai retaliar, ele dá uma vingada, claro, Creide,
Hein? Claro, Grade. Ele vinga. Ele assume o trono e fala, olha, interessante, olha quem encontro aqui como parceira. Holanda, ora, vou romper a parceria. Van Diemen não pode, a Holanda montou os engenhos, ela vai sair no preju. Não pode, mas acontece. E vai acontecer. E você vai ver na nossa próxima aula o que a Holanda vai fazer. Você já sabe, não é? Eu posso fazer um spoiler? Você já sabe, a Holanda invade o Brasil, caramba. Você acha que ela vai falar assim, vai romper a parceria e o investimento que eu fiz aí? Embora, bom, poderíamos dizer para a Holanda, o investimento que você fez também, você já recuperou, porque olha quanto tempo você já é parceira. Compreendeu então? Parceria Luso-Flamenga, rompimento da parceria Luso-Flamenga. E o que a gente vai fazer agora é estudar os efeitos desse rompimento. Até a próxima então. Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.